Fala galera do Me Salva e Escala, agora vamos dar uma olhadinha em protótipos. Vamos lá então. Na caixa de um carrinho de coleção está escrito que a escala é 1 por 50. Sabendo que o brinquedo tem 7 centímetros de comprimento, qual o tamanho real que ele está, né? Qual o tamanho real do carro que ele está representando? Lembrando então o que é a escala, é o desenho dividido pelo tamanho real. Nesse caso aqui é o nosso carrinho, né? Pelo tamanho real. Vamos montar então o seguinte: a escala já está pronta, 1, 2,50. Isso significa que o 1 vai em cima, então é 1, e embaixo vai o 50. Isso deve ser igual. Se o brinquedo tem 7 centímetros de comprimento, vai aqui na parte de cima, onde diz desenho, que é o nosso protótipo, né? O nosso carrinho. Então, aqui vai os 7. Qual o tamanho real? O real vai abaixo, então aqui vai ser o x. Muito bem. O que essa escala significa? Ela significa que a cada 1 do desenho são 50 vezes, né, o do real, ou seja, foi dividido em 50 partes, né, 50 vezes menor o carrinho do que o tamanho real do carro. Então, como é que vai calcular agora? Quando chegar nessa parte, nós vamos multiplicar em forma de x, ou seja, 1 vezes x, isso é 1x. E multiplicar 50 vezes 7, 50 vezes 7. Então, o x deu igual, 5 vezes 7 é 35, acrescenta aquele zero ali, né? Então, 350. Como nós colocamos 7 centímetros aqui, esses são 350 centímetros. Muito bem. Se a pergunta fosse em metros, nós já sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para sair de centímetros e ir para metros, tem que dividir por 100. Dividir por 100, basta voltar 2 vezes, né, a casa decimal aqui para a esquerda, ou seja, 3,50 metros. Então, o nosso carro, o original, que foi feita a cópia dele, né, para fazer o protótipo ali, é de 3,5 metros, ou 3 metros e 50 centímetros, né? Vamos para o próximo aí. Uma boneca possui 15 centímetros de altura. Sabendo que a pessoa que originou esse brinquedo, né, ela foi feita a cópia de uma pessoa, essa pessoa tinha 1,80 m. Qual a escala utilizada? Aí é o seguinte, ó, a escala é o desenho ou protótipo dividido pelo tamanho real. Então, a gente não tem a escala, isso que nós queremos achar. É mais fácil ainda. Nós vamos escrever aqui, ó, que a nossa escala vai ser igual ao nosso desenho, que possui, nesse caso, o protótipo, 15 centímetros. Então, vamos colocar o 15 aqui em cima. Dividido por 1,80 m. Só que é o seguinte, se em cima está em centímetros, abaixo também deve estar em centímetros. Para passar 1,80 m para centímetros, basta multiplicar esse cara aqui por 100 e nós teremos, então, 180 centímetros. Então, 15 centímetros, 180 centímetros. Centímetros dividido por centímetros, esse cara aqui vai cancelar, né? Por isso que a escala não tem unidade. Vai ficar apenas 15 dividido por 180. Muito bem. Já está feita a escala? Bom, quase pronto. Quando a gente monta isso aqui, tem que simplificar o máximo possível, ou seja, dividir em cima e embaixo o máximo possível que der, né? Então, 15. Nós podemos simplificar por 5 em cima e também por 5 embaixo. Então, 15 dividido por 5, isso vai dar 3. E 180 dividido por 5, isso vai dar 36. Dá para simplificar mais uma vez? Se der, nós obrigatoriamente temos que simplificar, tá, pessoal? Então, podemos dividir por 3 em cima e por 3 embaixo também. Então, isso aqui é uma simplificação. 3 dividido por 3, isso vai dar 1. 36 dividido por 3, isso vai dar 12. Então, a nossa escala é de 1 para 12. Cada 1 centímetro do nosso desenho vão ser 12 reais.
Vamos pegar, então, o nosso último aqui, que também vai falar sobre protótipos, né, de escalas. Diz o seguinte: o protótipo de uma aeronave possui comprimento 45 centímetros e envergadura 50 centímetros. Sabendo que a escala é 3%, a escala, isso aqui é bem interessante, ó. A escala não necessariamente em cima é só o número 1, pode ser qualquer número, desde que ela fique na forma irredutível. Tipo assim, ó, não tem mais agora como simplificar essa fração aqui, é 3%. Então, o tamanho da aeronave real vamos fazer os dois aqui. Vamos pegar o seguinte, a gente sabe que a escala é o nosso protótipo dividido pelo real. Então, nós temos que a escala é 3%. Nós temos que fazer um para o 45 e outro para o 50. Então, vamos lá. A nossa escala é 3%. Vamos escrever aqui, ó. Então, 3% tem que ser igual. O desenho, vamos pegar primeiro o 45, é o nosso desenho, nosso protótipo. Então, 45 vai em cima. E o tamanho real, que é o que quer saber, vai embaixo, que é o nosso x. Já vamos deixar montado o próximo aqui, que é com 50. A escala continua sendo a mesma, ou seja, 3 sobre 100. Deve ser igual agora a 50, que é os nossos centímetros, dividido por x. Como nós vamos calcular isso? O 50 está em centímetros e o 45 está em centímetros. A nossa resposta aqui ficará em centímetros e aqui também ficará em centímetros. A pergunta está em metros, depois nós vamos transformar lá no final. Pegando o nosso espacinho aqui. Vamos lá, então. 3 vezes o x, então, dá 3x. Vamos colocar aqui, ó, 3x. Deve ser igual a 100 vezes o 45. Então, 45 vezes 100. Multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros, né? Então, 3x é igual a 4.500. Tem que dividir por 3, né? Então, o nosso x é igual a 4.500 dividido por 3. Isso vai dar 1.500. Então, o nosso x é igual a 1.500. Relembrando que nós colocamos esse 45 aqui, ele está em centímetros, então, o nosso x aqui está em centímetros. A pergunta era em metros. Para transformar para metros, basta dividir por 100. Muito bem. Então, dividindo por 100, o nosso x será igual a, volta duas casas, 15, né? Então, 15 metros. 15 metros, voltando lá em cima, é o comprimento da nossa aeronave, né? O que é o comprimento da aeronave? Vamos fazer um desenho aqui, ó. Fazer um esboço de um aviãozinho aqui. Então, as asas dele aqui. Comprimento é a distância do nariz dele até a rabeta lá atrás. E envergadura é a distância de uma asa até a outra, da ponta de uma asa até a ponta de outra asa. Então, comprimento é do início até o final, e envergadura vai da ponta de uma asa até a ponta de outra asa. Então, nós achamos 15 metros. Esses 15 metros são referentes ao comprimento. Então, ela tem do início ao fim dela, 15 metros. Agora, a envergadura, ou seja, de uma asa até a outra, né? Aqui de cima até lá. Então, vamos lá. Para calcular, a mesma coisa sempre, tá, pessoal? Vai fazer aqui, ó, 3 vezes o x, e isso é 3x. É igual a 100 vezes o 50. Então, é os 50 acrescentados, né, de 2 zeros. E aí, divide o nosso 5.000 por 3. E o nosso x fica igual a 1.666,66. Como nós utilizamos o nosso 50 aqui centímetros, é 1.666,66 centímetros. Para passar para metros, nós vamos ter que dividir isso aqui por 100. Então, volta duas casas. Ou seja, o nosso x aqui vai ser igual a 16,66 metros. Muito bem. Então, o tamanho do nosso avião,
né, feito pelo protótipo com essa escala, é que o comprimento 15 metros e a nossa envergadura de asa até asa, isso será de 16,66666 metros. Certo, pessoal? Não tem complicação, então, para calcular a escala. Tem que fazer com muita calma e sempre cuidar a unidade. Esse aqui seria o pega-ratão, né, das provas. O pessoal não fica atento nas unidades aqui. Se é centímetros, a resposta ficará em centímetros. E quando for achar a escala, tem que deixar centímetros em cima, centímetros embaixo. Ou então metros em cima e metros embaixo. Coloca-se sempre na mesma unidade, para quando fizer a simplificação cancelar, né? Porque a escala real ali, a escala verdadeira, na verdade, né? A escala verdadeira, ela não possui unidade. Não possui unidade porque aqui gerou, possuía a mesma unidade em cima e embaixo. Certo, pessoal? Valeu então aí, até a nossa próxima aula.